Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária formada na UFMG, sou professora e responsável técnica da Rede Formar, e além disso, eu sou cirurgiã e endocrinologista de cães e de gatos. E para quem está aqui pela primeira vez também, eu vou falar para vocês um pouco rapidinho do qual é a nossa finalidade aqui com esse canal, com esse programa. A nossa finalidade é que vocês aí aprendam, que vocês tenham conhecimentos que, se forem aplicados, vão auxiliar vocês a salvarem a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Porque a gente aqui acredita, de verdade, a gente acredita fielmente que o conhecimento é capaz aí de salvar a vida de animais. Então, esse é o nosso projeto, esse é o nosso foco, e é por isso que a gente está aqui com vocês, passando conhecimentos, e se vocês aprenderem, se vocês colocarem em prática, vocês vão conseguir salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Tá? E hoje, o tema escolhido, né, a ocorrência escolhida é a fratura exposta, que é quando o animal sofre aí uma fratura e o osso dele fica para fora, tá? São as fraturas aí que as pessoas geralmente desesperam mais, as pessoas ficam mais traumatizadas, porque para quem não tem um costume, acaba que fica mais uma imagem mais difícil de visualizar, de você olhar para o animalzinho e ver aquele ossinho para fora, né? Então, a gente vai falar sobre as fraturas expostas e eu vou começar falando sobre fraturas, para a gente chegar em fraturas expostas. Então, as fraturas, elas são aí, ocorrências que são muito comuns em animais, né? Acontecem tanto em machos quanto em fêmeas, porém, em machos, ela é mais frequente, né? Porque os machos têm aí a tendência maior de entrarem em brigas, tem a tendência maior de fugirem das guias, tá? Então, lógico que não são todos os machos, mas as estatísticas das clínicas veterinárias apontam que acontece mais em machos do que em fêmeas, tá? Outra informação sobre as fraturas é que elas acontecem, na grande maioria dos casos, em membros, ou seja, nas patas dos animais, tá? Então, por conta da anatomia, por conta da estrutura óssea, elas acontecem mais aí nas patas dos animais, que é o que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Eu vou focar mais em patas. Uma outra coisa sobre as fraturas é o seguinte: elas podem ocorrer de vários tipos, são vários tipos de fraturas. Mas, gente, eu queria que vocês colocassem uma coisa na cabeça de vocês, que é o seguinte: toda vez que eu vejo um animal que ele está mancando, que a gente, o termo médico é claudicando, né? Então, toda vez que eu vejo um animal mancando, automaticamente a gente pensa o quê? Ah, aquele animal quebrou a pata. E não é sempre assim, tá, gente? Nem sempre, quando o animal está mancando, quer dizer que ele teve uma fratura. Por quê? A gente, na pata do animal, no nosso braço, né, quase que eu falei na nossa pata, mas no nosso braço, a gente não tem só osso, né? Os animais têm os ossos, tem músculos, tendões, ligamentos, articulações, tem cápsulas, tem várias estruturas numa pata. E se uma dessas estruturas tiverem alguma lesão, o animal vai mancar. Então, nem sempre, quando o animal estiver mancando, a gente vai falar: olha, esse animal quebrou a pata. Não. Porque nem sempre foi aí uma fratura, tá? Sempre que chegar na clínica o animal mancando, o veterinário vai pedir um exame de raio-x. Por quê? Para ele perceber, para ele conseguir visualizar se houve a fratura, qual tipo de fratura, porque são vários tipos de fratura, e se houve uma ou mais. Por quê? Em um mesmo osso, a gente pode ter uma ou mais fraturas. E em um mesmo osso, a gente pode ter diferentes tipos de fraturas, tá? Então, por esse motivo, a gente vai pedir um raio-x. Eu preciso falar isso porque muitas vezes a gente atende o animal e o dono fala assim: mas já está quebrado, eu estou vendo que está quebrado, por que você vai pedir o raio-x? Porque, por mais que o animal tenha aí
tido uma fratura exposta, que eu estou vendo o osso dele para fora, eu sei que quebrou, não quer dizer que ele tenha só aquela fratura. Pode ser que ele tenha outras, aquele mesmo osso, aquela mesma pata, e é por esse motivo que a gente vai solicitar que o veterinário, tá? É somente o veterinário que pode fazer isso, vai solicitar um exame de raio-x para a gente ter certeza qual foi aí o tipo de fratura, quais os tipos, quais as quantidades de fraturas que teve naquele animal. Tá? Então, as fraturas têm uma ocorrência grande nos animais, as fraturas podem provocar que a gente vai ver sequelas até mesmo irreversíveis nos animais, e por esse motivo é muito importante que a gente saiba aí agir de forma correta, a gente tenha o conhecimento correto, para a gente conseguir aí salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar, porque as fraturas são assim. Vocês vão ver no vídeo de hoje, aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, que as fraturas são muito mais comuns do que a gente sequer imagina, porque muitas pessoas associam as fraturas somente com atropelamentos. E não, o animal não precisa ser atropelado para ter uma fratura. Tem outras causas aí. Ainda sobre aqui as fraturas, para vocês entenderem um pouco do porquê dos raios-x e o porquê da gravidade de uma fratura, que eu vou explicar mais à frente. Quando acontece uma fratura, como eu falei para vocês, são vários tipos de fratura. A gente pode ter fratura incompleta, a gente pode ter uma fratura incompleta, a gente pode ter uma fratura completa, que é quando o osso se solta, se parte ao meio, por exemplo, a fratura incompleta, apenas 30. Eu posso ter uma fratura. Gente, ele sempre aparece na live para dar um oi para vocês. Eu posso ter aí uma fratura exposta, que é quando o osso ele se parte ao meio, furando músculo, furando subcutâneo, furando vasos sanguíneos, nervos, pele e indo para o ambiente. Tá? Então, são vários tipos de fraturas que podem acontecer nos animais. Não consigo aprofundar aqui vocês no nosso vídeo de hoje. Tá? Esse tema a gente aprofunda muito mais no curso. Né? Muito mais na sala de aula, que eu falo de todos os tipos de fraturas, qual é a conduta geralmente que vai acontecer em cada um dos tipos de fraturas. Mas eu queria que vocês finalizassem imaginando que em um mesmo osso pode ter vários tipos de fraturas, pode ter mais de uma fratura, vários tipos de fraturas, na pata pode ter mais de uma, e é por esse motivo que o exame de raio-x vai ser solicitado pelo veterinário para a gente ter o melhor diagnóstico. E a outra coisa é o seguinte, eu tenho um animal com uma fratura incompleta, que é um osso apenas trincado. Se você não souber agir de forma correta para salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar, essa fratura que era incompleta, que muitas vezes seria resolvida apenas com a imobilização, pode se tornar uma fratura completa que vai necessitar de uma cirurgia. Então, é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, e é por isso que eu precisei fazer essa introdução, para vocês entenderem que uma fratura, por menor que seja, pode agravar o caso se você não souber agir de forma correta, para conseguir salvar o animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, o que seria a fratura exposta? A fratura exposta, como eu comentei com vocês aqui, é quando o osso do animal se parte após uma pancada, na maioria dos casos é por conta de uma pancada, não necessariamente é um atropelamento, mas é quando o osso do animal se parte, perfura aí músculos, perfura subcutâneo, perfura tecido de gordura, se tiver, perfura a pele do animal e, principalmente, não esqueçam disso, pode perfurar vasos sanguíneos, provocando hemorragias graves no animal e pode aí também provocar lesões em nervos, né? O corpo do animal é cheio de nervo para todo lado e pode provocar lesões em nervos e essas lesões em nervos podem provocar lesões neurológicas no animal. O animal pode deixar de sentir aquele membro, o animal pode sentir muito mais do que deveria sentir, tá? Então, a fratura exposta, ela deixa de ser um problema que interfere somente no osso do animal e passa a ser um problema que vai interferir em outros tecidos, músculos, neurônios, músculos, nervos aí, vasos sanguíneos, pele, pode provocar hemorragia, então ela passa a ser aí uma das fraturas mais graves
uma das fraturas que não são raras de acontecer e que muitas pessoas agem de forma incorreta e acabam agravando ainda mais a situação desse animal, tá? Ainda sobre a fratura exposta, gente, eu preciso deixar claro para vocês que os ossos dos animais têm vasos sanguíneos, então os ossos também sangram, né? Ele não é um órgão formado só de cálcio, como as pessoas pensam, ele tem vasos sanguíneos, então eles também provocam sangramentos. Eles têm sistema nervoso, então eles provocam uma dor muito intensa no animal. E os ossos, eles precisam estar sempre úmidos, aquecidos, e eles precisam estar livres de micro-organismos. Não esqueçam isso. Os ossos precisam estar úmidos, aquecidos e livres de micro-organismos. Por isso que a fratura exposta é tão grave, porque o osso vai ficar no ambiente, vai ressecar por conta de vento, por conta de radiação solar, né? A temperatura não vai estar de acordo com a temperatura corporal da espécie daquele osso e vai estar exposto a micro-organismos. Por quê? Eu estou aqui conversando com vocês, mas ao meu redor tem vários micro-organismos. E se um osso for exposto, esses micro-organismos vão aproveitar e vão contaminar. Por isso que a fratura exposta é muito grave, por isso que a fratura exposta pode sim provocar a morte do animal, né? E é por esse motivo que eu vou repetir, que é importante que vocês saibam agir de forma correta para salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar, porque você não sabe quando você vai se deparar com uma fratura exposta e você tem que estar preparado para você conseguir salvar esse animal. Então, o que uma fratura exposta ela pode, de fato, provocar aí na saúde do animal? Uma das coisas mais graves que uma fratura exposta pode provocar no animal aí são as hemorragias, porque vasos sanguíneos podem ser rompidos. E se vasos sanguíneos forem rompidos, eles vão aí provocar um extravasamento de sangue. Dependendo da quantidade de vasos, dependendo aí da espessura do vaso, né? Se é um vaso sanguíneo mais calibroso, por exemplo, mais grosso, ou se foram vários vasos pequenos, o animal pode ter uma perda muito grande de sangue. E você tem que saber agir de forma correta para salvar esse animal em qualquer horário, em qualquer lugar, porque as hemorragias provocam a morte do animal em questão de 10, de 15 minutos, se ela for uma hemorragia muito grave. E a gente tem que saber agir corretamente, a gente tem que saber controlar essa hemorragia. Tá? Que não dá para a gente falar aqui hoje, porque o nosso foco é falar da fratura exposta em si, tá? Então, uma das coisas que mais acontecem nas fraturas expostas é aí a questão da gente ter a hemorragia. Uma outra coisa que pode acontecer é a gente ter laceração de tecidos. Como assim laceração? Ela vai rasgar músculos, ela vai rasgar a pele. E essa laceração, esse corte que ela vai provocar nos músculos, que ela vai provocar em tendões, ligamentos, em estruturas que estavam próximos desse osso, podem ser lesões que vão aí perpetuar por toda a vida do animal. Como assim? Em alguns casos de fratura exposta, principalmente naquelas que o dono não soube agir, não tinha o conhecimento correto para salvar o animal aí em qualquer horário, em qualquer lugar, em alguns desses casos, o animal recuperou, o animal passou por um procedimento cirúrgico, mas, infelizmente, aconteceu duas coisas. Pode acontecer duas coisas que são graves. O animal perdeu a pata, ou o animal ficou aí, infelizmente, com sequelas, que ele não consegue apoiar aquela pata mais. Ele não perde a pata, porém ele não consegue apoiar, tá? Por conta das complicações aí de uma fratura exposta. Falei para vocês das hemorragias, que são fraturas que podem resultar na morte do animal de imediato, né? Logo quando acontece um problema. E a outra complicação que pode acontecer aqui é a laceração de tecidos, né? O animal tem uma perda muito grande aí de músculo, de tendão, de ligamento, de nervo, né? E isso não possibilitar que o animal consiga aí apoiar aquele membro da forma que ele apoiava antes de acontecer o acidente, tá? Então, isso também pode acontecer e, infelizmente, não é raro. Uma outra possibilidade, uma outra complicação muito comum, principalmente se você agir de forma errada, são aí as sepses. Como assim sepse? Sepse é quando o animal tem uma infecção microbiana generalizada. Por quê?
Esse osso, quando ele fica para fora, ele serve de porta de entrada para micro-organismos, né? E esse osso se contamina. O osso é uma estrutura aí muito vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos, e esses micro-organismos aproveitam, entram pela ferida, entram pelo osso e se disseminam por todo o corpo do animal, provocando morte. O animal tem uma infecção generalizada e ele morre em seguida aí, por conta da fratura exposta, que você não agiu de forma correta ou agiu de forma incorreta, que também acontece. Tem gente que não age, que não faz nada, que não tem o conhecimento, e tem gente que faz, mas faz o errado. E isso agrava ainda mais a situação, tá? E por último aqui das complicações, né, não são as únicas, mas eu trouxe as principais, a gente vai ter aí a contaminação do osso, a gente pode ter o que a gente chama de osteomielite. O que é osteomielite? É quando o osso do animal aí tem uma contaminação microbiana e muitas vezes, para salvar a vida do animal, para essa contaminação, essa infecção não disseminar pelo corpo do animal inteiro, o veterinário vai optar pela amputação. Então, são muitos animais que perdem aí a pata, perdem um membro aí por conta de uma fratura exposta, tá? Por conta de contaminações e vai resultar na amputação para a gente conseguir salvar o animal. Mas todas essas complicações, elas vão ser bem reduzidas se você souber agir de forma correta para conseguir salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Se você souber aplicar os seus conhecimentos de primeiro socorro nesse animal que teve uma fratura exposta, você vai conseguir reduzir essas sequelas. Você vai conseguir aí, reduzir as contaminações nos ossos, reduzir aí a chance de complicação, reduzir a morte do animal. Tá? Então, se você souber agir de forma correta para salvar o animal em qualquer horário, em qualquer lugar, as chances são muito grandes desse animal se recuperar bem, não infelizmente via óbito, não perder a pata e voltar a andar como se nada tivesse acontecido. Mas você tem que ter esse conhecimento e saber aplicar de forma correta. E o que pode provocar uma fratura exposta no animal? As fraturas, no geral, não necessariamente precisam de uma pancada. A gente tem animal que é fraturado aí, que está faltando aí um aporte nutricional, que está faltando nutrientes para o seu organismo. Esse osso se enfraquece e quebra aí sem nenhum esforço, né? Mas é claro que na grande maioria dos casos, principalmente na fratura exposta, eu preciso aí de ter uma força nesse osso, eu preciso de ter uma pancada, né? Para a gente conseguir quebrar um osso de uma forma bem agressiva, igual na fratura exposta, a ponto dele quebrar totalmente, extravasar e cortar músculo, tendão, ligamento, cortar pele. Eu preciso aí de ter, na grande maioria dos casos, né, porque a gente tem exceções, de uma pancada muito forte. Então, a grande maioria vai acontecer aí após atropelamentos, não é a única, mas a gente tem animais com fraturas expostas por conta de brigas, né? Um animal teve aí, sofreu uma briga, sofreu uma pancada provocada por outro animal, por conta de queda, animal que cai da escada, animal que cai aí de lajes, animais aí que caem da cama, por exemplo, se o animal for muito pequeno, né? A gente tem animais aí que pesam 1 quilo, dependendo da altura da cama e da pancada, ele pode ter uma fratura exposta, tá? E, de novo, deixar claro aqui para vocês que nem sempre, após uma pancada, quando o animal começa a mancar, quer dizer que esse animal sofreu uma fratura, tá? Pode ser que o animal tenha tido aí outras lesões em outras estruturas do corpo e não em outras estruturas aí do membro, né? Em músculo, em ligamento, por exemplo, e não em osso. Então, não é uma regra. Tá mancando é porque tá aí com problema de fratura. Então, vamos lá. A gente já falou alguns tipos de fraturas que podem acontecer no animal, a importância dos exames de imagem que o veterinário vai pedir, né? Porque às vezes a gente foca na fratura exposta, mas tem outras fraturas. O que é de fato uma fratura exposta? O que pode provocar uma fratura exposta e o que essa fratura exposta pode provocar no animal. E agora que a gente já falou sobre isso, eu vou falar para vocês aqui o que vocês
não devem fazer, o porquê que vocês não devem fazer isso. E a gente vai finalizar falando o que vocês devem fazer diante aí do animal que sofreu uma fratura exposta. Então, vamos lá, o que não deve fazer? Primeiro, você não deve desesperar, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, mas eu vou explicar sempre para vocês ouvirem eu falando isso na cabeça de vocês quando vocês forem dormir. Qual a finalidade aí de você não desesperar? Se você se desespera, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não consegue encaixar o seu raciocínio e acaba que você não consegue identificar o que você tem que fazer, né? Além disso, quando você se desespera, acaba que você passa esse sentimento, você passa essa energia para esse animal e esse animal começa a desesperar junto de você. E se o animal se desespera, ele não deixa você manusear ele de forma correta. Além disso, se ele se desespera, se ele tiver uma hemorragia, o coração dele acelera pelo desespero e acaba que deixa a hemorragia mais grave ainda. Tá? Então, o que você não deve fazer de imediato aqui, né, a primeira coisa que não deve ser feita, que tem que ser descartada é desesperar. Se você desespera, você não consegue salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar, né? Segunda coisa que não deve ser feita em nenhuma hipótese, você não deve manusear este animal sem uma contenção correta. Por quê? Fraturas, gente, provocam muita dor no animal, porque os ossos têm muitos neurônios de dor. Então, uma fratura provoca uma dor muito intensa, né? Então, a gente não deve manusear nesse animal sem a contenção, porque ao encostar na região que já está dolorida, automaticamente o animal vai querer te morder. Por mais que seja um animal manso, por mais que seja um animal dócil, ele pode aí te morder e provocar um acidente. E se você for mordido, se você for atacado, você não consegue ajudar o animal. Então, a gente tem que, sim, fazer a contenção correta deste animal. Se você não conter, você está cometendo um erro muito grave no animal, muito grave aí, que pode piorar o caso do animal e ainda te provocar um acidente e afetar de alguma forma a sua vida, a sua saúde, né? E a terceira coisa que não deve ser feita, que é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas orientando na internet, é colocar o osso no lugar de novo. Nenhuma hipótese. Por quê? 2 motivos. Primeiro motivo é que esse osso, quando ele ficou para fora, ele se contaminou. E você colocando ele para dentro, você vai colocar não só o osso para dentro, você vai colocar vários micro-organismos. E a chance desse animal perder essa pata inteira e até mesmo perder a vida por uma infecção generalizada vai ser muito grande. Tá? O segundo motivo é o seguinte, gente, colocar o osso para dentro provoca uma dor muito intensa no animal. Esse animal pode ter convulsões por conta de dor, esse animal pode ter desmaios por conta de dor. Então, essa manobra de colocar o osso no local é uma manobra que tem que ser feita por um veterinário, cirurgião, juntamente aí do veterinário anestesista, para esse animal não sentir dor. Então, em nenhuma hipótese, diante de uma fratura exposta, você deve colocar o osso no lugar de novo. Isso pode aí, infelizmente, provocar a morte do animal. Tá? Então, essas 3 manobras, se você fizer ela, infelizmente, você não vai conseguir salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar. E agora, que eu já falei para vocês, o que não deve ser feito, né, o que muitas pessoas acreditavam que poderia, mas que não deve ser feito, eu vou falar para vocês quais são as principais manobras que vocês devem fazer, que se você fizer de forma correta, você vai conseguir salvar a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Primeiro de tudo, para quem está aqui e já me acompanha há mais tempo, já sabe que o primeiro de tudo é manter a calma. Se você manter a calma, você consegue raciocinar, você consegue entender o que está acontecendo com o animal e agir de forma correta. Então, essa é a primeira manobra e ela sempre vai acontecer em todos os acidentes. Mantenha a calma. Se você tiver calma, você consegue raciocinar, você consegue passar uma calma para o animal. Se você não for o tutor do animal, você consegue passar uma calma aí para o tutor do animal.
tá? Então, o primeiro e o principal é sempre manter a calma. Segundo, realizar a contenção correta do animal. Você deve segurar o animal de uma forma correta, porque durante as manobras que eu vou passar para vocês, o animal pode ter um estímulo de dor, ele pode te morder, ele pode mexer demais, ele se mexer demais, a fratura pode piorar, o osso pode sair mais do que já estava, tá? Então, a gente tem, por exemplo, vamos supor, 10 centímetros de osso para fora. Se você não conter esse animal, na hora que você for mexer, ele vai mexer tanto que de 10 centímetros vai para 13, 14, 15. Pode provocar hemorragias. Então, é importante que você saiba conter, que você saiba segurar esse animal para você não tomar uma mordida e para esse animal não mexer de uma forma incorreta, agravando ainda mais essa fratura. O terceiro se tiver hemorragia, a gente deve conter essa hemorragia para que esse animal não venha a óbito, porque a hemorragia é uma das coisas que mais preocupam, é uma das coisas que mais matam os animais. E a quarta e última manobra que eu trouxe aqui para vocês é uma também das mais importantes, se não for a mais importante depois da calma, é você tampar esse osso, né? Utilizar aí uma compressa estéril, um tecido mais limpo que você tiver em casa. Se tiver um tecido estéril, melhor ainda. Cobrir esse osso aí totalmente, tudo que tiver para fora, você cobrir com esse tecido e manter úmido com soro fisiológico aquecido, né? Então, cobre esse osso com o tecido, pega um soro fisiológico, esquenta o soro fisiológico a uma temperatura confortável, pode dosar na sua mão, igual dosa na madeira, por exemplo, né? Que as pessoas fazem isso para as crianças, e vai molhando esse osso até chegar no veterinário e corra para o veterinário, tá? É importante que esse animal seja levado no veterinário, porque esse animal vai passar por um procedimento de imagem e muito provavelmente vai passar por um procedimento cirúrgico. E lá, o cirurgião ortopedista vai optar se vai retirar aquele membro inteiro, dependendo da contaminação, se vai recolocar aquele osso no lugar, se vai precisar de prótese, o que vai ser necessário para aquele animal. Mas a única pessoa que pode determinar isso é o veterinário ortopedista, tá? Então, se você, de fato, aplicar essas 4 coisinhas que eu falei para vocês, né, que são as principais, que eu não consigo aqui colocar todas as manobras, né? Vocês vão conseguir salvar a vida desse animal em qualquer horário, em qualquer lugar, tá? Então, cubra aquela fratura com o tecido mais limpo possível, de preferência uma compressa estéril, que vocês encontram em farmácias. É importante que você já tenha ela na sua casa, porque não dá tempo de você ir lá buscar. Aqueça um soro fisiológico e mantenha aquela fratura úmida até chegar no veterinário. Se você fizer isso, as chances desse animal perder a pata e perder a vida vão ser bem menores. É claro, gente, que, por exemplo, um animal que foi atropelado, não é só uma fratura exposta que pode ter acontecido com esse animal, né? Que é que eu comento muito com meus alunos, é uma coisa que eu trago muito aí na sala de aula, que são os casos clínicos, né? O animal que sofreu uma fratura, ele, por um atropelamento, ele pode ter também desmaiado, ele pode estar com um quadro muito grave de hemorragia interna, ele pode ter um prolapso. É importante que vocês saibam agir de forma correta, ter um raciocínio correto para salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar, porque um animal que foi atropelado, que tem uma fratura exposta, uma hemorragia, um desmaio, uma parada respiratória, todos no mesmo animal, você tem que saber agir de forma correta, você tem que ter um raciocínio clínico do que eu vou resolver primeiro, tá? Mas, para fratura exposta, a gente já está aqui hoje, eu já trouxe para vocês os conhecimentos que vão auxiliar você a salvar a vida do animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Antes de eu me despedir de vocês, eu queria fazer uns pedidos. O primeiro é que você se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, comente, dê dicas do que vocês querem, qual acidente que vocês querem que a gente traga aqui para vocês.
Se você conhece algum amigo que também tem essa vontade de querer, de fato, ajudar os animais, colocar a mão na massa, compartilhe o nosso canal para mais pessoas terem conhecimento e para conseguirem ajudar aí mais animais ainda. E, por último, que você siga a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que a Rede Formar traz aqui para a gente, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado aí pela atenção de vocês em mais um vídeo e até o nosso próximo conteúdo. Beijocas!